Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar falando com todos vocês. Esse dia de frio, né? Como foi dito, hoje aqui é um pouco melhor, mas graças a Deus um dia maravilhoso. Para a gente falar sobre um tema muito interessante: a influência dos espíritos. Como que os espíritos influenciam a nossa vida? Se eles influenciam, sim ou não? Quais são os motivos? Quais são as formas? Os porquês? Como que funciona essa questão da influência dos espíritos? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem espíritos bons, espíritos superiores, espíritos de luz que buscam a nós para que nós possamos crescer espiritualmente com eles. Existem espíritos que desejam o nosso bem, que desejam o nosso bem-estar. E existem espíritos que estão no mal. Isso é interessante, eu costumo dizer que estão no mal, porque o mal, na verdade, é só a ausência do bem. Quando o bem não prospera, quando o bem não existe, vem a maldade. Então, o mal, ele é um estágio da nossa vida, é um estágio da nossa evolução. Então, espíritos que estão no mal, espíritos que estão passando por uma situação que estão no mal, por algum motivo, por alguma dor, por alguma necessidade, por alguma perda, por algum desgosto, alguma coisa que os levou a pensar em realizar o mal. E aí, quando estão no mal, eles vão se afundando cada vez mais nas maldades, nas dores e vão se perdendo pouco a pouco. O nosso objetivo é auxiliá-los a retornarem ao bem, a retornarem ao amor. Mas, enquanto eles estão no mal, eles procuram também influenciar as pessoas para que elas possam fazer aquilo que eles desejam, para que elas possam fazer aquilo que eles têm vontade. Então, existe sim a influenciação dos espíritos bons e a influenciação dos espíritos que estão no mal. Agora, tem uma coisa interessante. Se nós lembrarmos dos desenhos da década de 80, 90, 2000, nós vamos lembrar de desenhos como Pica-Pau, Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa. E neste desenho, quando o personagem precisa tomar alguma decisão ou quando ele tem uma situação a ser resolvida, é comum os editores fazerem no desenho, né, os criadores, colocarem um anjinho do lado direito do personagem, falando para o personagem: olha, toma cuidado, vai com calma, pensa bem se você vai fazer isso mesmo, pensa bem se é isso que você vai fazer, dando, né, um auxílio para aquele personagem. E do outro lado, do lado de cá, vai aparecer um diabinho, falando: vai lá, faz isso mesmo, faz aquilo com a pessoa, faz a maldade, comete o erro. Não existe uma metáfora melhor do que essa para identificar a questão dos espíritos nos influenciando. Lógico que a gente vai ter nesse desenho a presença de um anjo e a presença de um diabo, né? Porque é de comum, né? É de comum conhecimento, é das pessoas terem o conhecimento de anjos e demônios, né? Os anjos fazem o bem, os demônios fazem o mal. Só que a gente entende dentro da doutrina espírita que não existe anjo, existe um espírito de luz, existe um espírito que subiu na esfera espiritual, que cresceu na esfera espiritual e se tornou um anjo, na verdade, vamos dizer assim, um espírito celestial, um espírito de envergadura moral mais elevada que a gente. Então, para a gente, ele se torna um anjo, né? Para a gente, ele se torna um ser acima da média, porque ele é um espírito que galgou, que subiu nas esferas espirituais. Agora, a gente sabe dentro da doutrina espírita, não existem anjos, são espíritos superiores. Assim como também não existem demônios.
Peço desculpa, que estou no finzinho da gripe, mas está tudo bem. Esses espíritos, esses demônios, nós sabemos que somos espíritos que estão no mal. São irmãos como nós, são seres como nós, são espíritos que também existem como nós existimos, só que estão perdidos dentro da maldade. E quanto mais eles conseguirem arrastar as pessoas para a maldade, para eles é melhor. Então, a gente vai entender que a influenciação do espírito vai acontecer tanto do espírito bom quanto do espírito que está no mal. Quem é que faz a decisão se deseja ser influenciado ou não? Sou eu. Eu escolho se eu quero ser influenciado pelo espírito bom ou se eu quero ser influenciado pelo espírito que está no mal. Essa é a minha decisão. Por quê? Porque imagine o seguinte: quando eu estou positivo, quando eu estou bem, quando eu estou em oração, quando eu estou equilibrado na minha vida, eu abro uma brecha para que espíritos superiores possam me influenciar a coisas boas. Eles vão transmitir para a gente pensamentos bons, eles vão transmitir para a gente boas vibrações, eles vão transmitir para a gente bons fluidos de energia e de amor. Mas para isso, eu preciso estar conectado com a espiritualidade superior através do meu pensamento. É claro que a gente não fica o dia todo, né, positivo, bem, com a cabeça elevada, com os pensamentos. É claro que é difícil o dia todo. Nós temos altos e baixos durante o dia. Mas nada impede que a gente fique a maior parte do tempo bem, pensando coisas boas, pensando coisas positivas, pensando coisas que nos elevam, lendo coisas boas, assistindo coisas boas, interagindo com coisas boas, com coisas que nos trazem o bem, com pensamentos que nos elevam a fazer coisas positivas. Essa é a nossa realidade do bem. Quando eu faço isso, a brecha está aberta para os espíritos superiores. Aí vem para a gente como se fosse o famoso sexto sentido, né? Já ouviram falar do sexto sentido? É ele. São os espíritos bons que estão atuando em nosso pensamento. A gente capta como se fosse um pensamento nosso, estão trabalhando para nos auxiliar. Aquela ideia importante que vem, aquele insight que a gente chama, né? Que hoje em dia tá chique, chamar de insight. Aquele insight que vem assim do nada, nossa, eu não estava pensando nisso, comecei a pensar, realmente essa ideia é muito boa. Não, realmente eu não devo partir por esse caminho, realmente eu não devo agir dessa forma, eu vou agir de uma forma diferente, de uma forma melhor. É a influência boa que os espíritos estão agindo para a gente. É simples. Agora, se eu quiser fazer uma influenciação negativa, ela acontece também. A influenciação negativa acontece simplesmente pelo fato de eu dar brecha para as coisas inferiores. Então se eu estou negativo, pensando coisas ruins, pensando coisas que não são elevadas, pensando coisas que são baixas de vibração, de energia, pensando coisas ruins, transmitindo pensamentos ruins, abrir a brecha para que espíritos inferiores possam também me influenciar. Então você fala assim: nossa, hoje o dia está terrível. Só de falar isso, você baixou a sua energia, vamos chamar assim, a sua vibração. Espíritos inferiores captaram isso, porque eu costumo brincar, né? É como se fosse sangue na água para o tubarão. Eles captam essa energia de um jeito e vêm todos para a gente. E começam a falar assim para a gente: realmente, está ruim mesmo o dia. Olha como você não presta. Olha como você é ruim. Olha como você faz maldade. Você começa a captar aquilo para você. Você começa a pensar: não, realmente está tudo muito pronto.
estabeleceu a conexão com a negatividade, com os espíritos que estão no mal, que não querem fazer o bem para a gente. Quanto mais eles arrastarem para o mal, para eles é melhor. São espíritos ignorantes. Quando eu chamo de ignorantes, é ignorantes do amor, ignorantes da verdade, ignorantes do que existe de bom na vida da gente, ignorantes do Cristo, ignorantes de Deus. Então, essa é a questão que vai causar para eles o maior problema, o maior desafio, né? Então, eu sei que tanto para o bem quanto para o mal, existe a influenciação dos espíritos. E a gente vai falar, porque fiz uma palestra ontem em Araras, aqui perto, e a gente estava comentando depois, no final, sobre a questão do diabo, né? Estava falando assim, poxa vida, a doutrina espírita não é fácil, né? Porque não tem quem a gente pôr a culpa. Não tem diabo na doutrina espírita. E agora, vamos pôr a culpa em quem? Né? Porque o grande vilão, o grande culpado de tudo, é o diabo. Ah, eu errei porque o inimigo, o diabo me fez errar. O inimigo me fez agir dessa forma. Não, ele não fez nada porque ele não existe. Esse que é o mais interessante. O diabo não existe. Ele foi uma invenção da igreja. Ele foi inventado em 1215, em um concílio, em uma reunião da Igreja Católica, chamado Concílio de Latrão. Latrão é um palácio que existe em Roma, tem até hoje. Recentemente, quando foi trocar o Papa, falaram, eles se reuniram no Palácio de Latrão. Tem até hoje esse palácio, né? Eles se reuniram nesse concílio e resolveram criar o diabo, porque as pessoas não estavam mais com medo do inferno. E como que era a história do inferno? Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Se errou uma vez, você vai para o inferno. Se errou 10 vezes, você vai para o inferno. Então, peraí, se eu errei uma vez e já estou fadado aí para o inferno, eu vou para o inferno com gosto agora. Vou errar o resto que eu tenho de direito para acabar com tudo mesmo. Então, as pessoas estavam se distanciando da igreja. E esse distanciamento significava perda monetária para a igreja, porque as pessoas deixavam de pagar as penitências. Então, agora, criando o diabo é assim: se você errar uma vez, ele vai te torturar por esse erro. Se você errar 10 vezes, ele vai te torturar por uns 10 erros. Então a pessoa começava a ter medo do inferno. Ah, agora a coisa ficou ruim. E agora tem o diabo lá. Agora eu vou ter que tratar com ele, né? Então tudo isso foi criado por uma história que não existe. Foi criado por uma lei que não existe. Até a criação dele, a história de como surgiu o diabo, é uma falácia. Vocês conhecem a história da criação do diabo, como ele foi criado? Conta-se o seguinte: na cidade de prata, que é o céu, existe Deus. E Deus teve vários filhos: Miguel, Rafael, todos com El, né? Miguel, Rafael, qual outro nome com El? Samuel e assim por diante, né? Gabriel, Oi? Gabriel. Pode falar. Uriel, 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 Uriel. Uriel, exatamente. Todos esses nomes. Porque El significa do Senhor. Então era filho do Senhor, guerreiro do Senhor, trabalhador do Senhor. Então o El significa isso. E entre eles tinha um filho chamado Samael. Samael era invejoso do pai. Samael queria o lugar do pai. Ele achava que ele, no trono de Deus, seria melhor que Deus. E resolveu fazer um motim. Nesse motim, ele chamou outros anjos para que eles pudessem tomar o trono de Deus. Deus, como é onipotente, onipresente, onisciente, sabia de tudo. E então resolveu punir Samael, levando ele para o inferno. Lá ele iria torturar as vítimas de forma eterna. Puniu Samael.
Samael, então, chegando lá, troca de nome. Começa a se chamar Lúcifer, que significa, em hebraico, estrela da manhã. Então, ele passa a se chamar a estrela da manhã, Lúcifer, o diabo. Sabe aonde na Bíblia está essa história? Em lugar nenhum. Não existe essa história. Foi criada. Foi criada para que as pessoas entendessem a origem do demônio, a origem do diabo, que é um anjo caído, e que as pessoas tivessem medo. Para vocês terem uma ideia, foi feito na época até um concurso entre os artistas para poder desenhar a melhor imagem do diabo. Ganhou a imagem que tinha corpo de homem, pernas de bode, chifre e rabo, e asas. Voava o diabo. Já pensou nisso, gente? Se com a barata voadora a gente já tem problema, você imagina com o diabo voador, né? É uma loucura. Era uma loucura. Para quê? Para as pessoas terem medo. As pessoas terem medo. A cultura do demônio existiu em várias outras raças. Sempre existiu o inimigo, sempre existiu o ser das trevas. Mas aqui no nosso tem nome. Mas aí você fala assim, mas João, lá na Bíblia está escrito diabo. Lá na Bíblia está escrito Satanás. Sim, porque as palavras não foram traduzidas de propósito. Para você ter uma ideia, a palavra Satanás vem de Satã, que significa inimigo. A palavra diabo vem de diabolos, do grego, que significa inimigo. Então ele fala de um inimigo que tem que ser combatido. Não é um inimigo físico, não é o inimigo diabo, é o inimigo que está dentro de nós. É o inimigo que nós carregamos, são as nossas trevas. Nós temos luz e trevas, yin e yang dos orientais, né? Nós temos luz e trevas dentro da gente. A luz é influenciada pelos espíritos bons, as trevas são influenciadas pelos espíritos que estão no mal. Então a influenciação dos espíritos acontece com nossa luz e nossa treva. Quanto mais luz eu tiver na minha treva, melhor. Eu que escolho. Eu quero mais treva ou eu quero mais luz? Eu que escolho a influenciação dos espíritos. Ah, então quer dizer que a responsabilidade é minha? Sim. A responsabilidade é toda minha. Eu que escolho, eu que decido. Eu que escolho as companhias espirituais que eu quero para mim. Então, peraí. Essa história que o obsessor está me fazendo mal também não existe? Não, o obsessor ele só vai fazer aquilo que a gente permite. Até para chamar de obsessor o irmão, nós temos que tomar cuidado. Tem uma história que aconteceu comigo, que eu vou compartilhar com vocês, porque foi permitido pelo Espírito a gente compartilhar essa história. Lá no Allan Kardec, no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, eu estava, na época, dirigindo uma reunião mediúnica. Eu era dirigente de reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, nós recebemos, por intermédio dos médiuns, os irmãos que precisam de ajuda. A grande maioria dos irmãos que se apresentam na reunião foram irmãos trazidos pelos próprios pessoas que foram no centro em busca de palestra, em busca de paz. Eles vêm juntos para serem tratados. Muito bem. Nesse dia, eu ia entrar para a reunião mediúnica e aí a acolhedora me chamou. A acolhedora é a pessoa que recebe a pessoa que veio pela primeira vez na casa para entender como a casa funciona. Então, ela recebeu um casal e ficou assustada com a menina, com a filha do casal. Ela me chamou. Quando eu cheguei naquela tela, quando eu cheguei naquela sala, desculpa, gente, a porta abriu sem querer, eu vou sair um minutinho para fechar a porta para não fazer barulho no corredor. Só um minutinho.
E o que acontece? Oi? Não, não foi nada, tá. Então, o que acontece? Quando eu entrei na sala de acolhimento, eu vi os pais com uma cara de desespero. E a menina extremamente magra, toda roxa, com o cabelo faltando. Eu olhei para aquilo, cumprimentei os pais, eles estavam chorando. Falei, calma, vai dar tudo certo, toma um passe, assiste a palestra, vai ficar tudo bem. Saí da sala, a acolhedora me falou, e aí, João? Eu falei, e aí? Que eu não sei o que está acontecendo. Falei, meu Deus, a menina está morrendo em pé, o que aconteceu? Ela falou, pois é, eles gastaram todos os recursos que eles tinham para encontrar o que a menina tem e ninguém acha. A menina está definhando até a morte. Eles acharam a gente como o último recurso. Os médicos já não têm mais o que fazer. Querem internar ela para poder fazer mais exames. Falei, tá, vamos fazer o seguinte. Ela falou assim: será que pode ser um obsessor? Eu falei, vamos fazer o seguinte: vou pegar o nomezinho dela, vou escrever e na reunião mediúnica eu vou fazer uma vibração com o nome dela. Quem sabe, se tiver alguma coisa, a gente conversa. Tá bom. Fomos para a sala da reunião mediúnica. Eu não falei para nenhum médium o que estava acontecendo. Não falei que o nome que eu ia vibrar era uma criança. Não falei nada. Só falei que eu ia vibrar com um nome específico. Fiz a vibração, falei o nomezinho dela e falei: se tiver algum irmão que queira se pronunciar sobre esse caso, estamos à disposição. O médium ergue a mão, eu vou, sento do lado e cumprimento. Olá, meu irmão, como podemos te ajudar? A primeira pergunta que o Espírito fez para mim através do médium foi assim: por que eu sou obsessor? Eu falei: como assim, meu irmão? Ele falou: vocês estão falando no corredor aí que a menina está passando mal por causa de um obsessor? Eu não sou obsessor. Você quer escutar o meu lado da história ou só te interessa o dela? Eu falei: não, nós estamos aqui para escutar o teu lado da história. A reunião mediúnica é para isso. Eu quero saber de você o que está acontecendo. Então, pois bem, eu vou te contar a história. Há 700 anos atrás, essa menina que você está vendo aí era uma poderosa imperatriz. Ela teve um filho que veio com uma doença terrível que vocês hoje chamam de mediunidade. Você sabe como era conhecido o médium na época, 700 anos atrás? Esse era chamado de bruxo. Pois é. Você sabe o destino dos bruxos nessa época? Esse aí, a fogueira. Pois é. Essa mãe enviou o filho para a fogueira. O filho era eu. Eu quero vingança. Eu vou me vingar dela. Eu vou destruir a vida dela. Ela acabou com a minha, eu vou destruir a dela. Nesse momento, eu percebi que não existem carrascos e não existem vítimas. Todos nós estamos relacionados ao passado delituoso das nossas vidas. Todos nós. Eu entendi também uma outra coisa importante. Isso é fato. O ódio é o amor que não deu certo. Todo ódio é um amor que não deu certo. Pode ver, ninguém odeia ninguém por acaso. É um amor que aconteceu alguma coisa de errado que não deu certo e virou um ódio. É impressionante. Aquele amor entre mãe e filho virou ódio. Por 5 trabalhos, por 5 reuniões mediúnicas, nós atendemos esse espírito, por médiuns diferentes. No 6º trabalho, nós conseguimos demovê-lo da vingança. Ele falou: olha, eu não perdoei, eu não a perdoo, porém eu entendo que se eu continuar fazendo mal, eu vou fazer mal para mim e não para ela. Eu falei: que bom que você chegou nessa conclusão, que bom que você entendeu isso. Ele falou assim: mas eu não perdoei, mas eu vou deixar. Eu falei: tudo bem, fique aqui na casa, na atmosfera espiritual da casa, para você se tratar, para você se entender, para você começar
a ter mais visão sobre tudo o que aconteceu. Ok. Pouco tempo depois, a menina foi vista na casa completamente curada. Olha o que a influenciação espiritual fez nesse caso, de um erro do passado que a menina cometeu, como imperatriz poderosa, que ela cometeu, e 700 anos depois, ela estava travada no seu processo evolutivo por esse projeto de vingança. Graças a Deus, foi cancelado. E tem mais. Um ano e meio depois, eu estava lá na reunião mediúnica, o trabalho começou, fui atender um espírito através do médium, e o médium falou assim: Olá, João, tudo bem? Falei, meu Deus do céu, me chamou pelo nome. Que besteira que eu fiz, né? A primeira coisa que ele falou, me chamou pelo nome. O que eu fiz de errado, né? Eu falei, ô meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Você lembra de mim? Eu falei, ô meu irmão, passa tanta gente por aqui, né? E eu não tenho evidência, eu não lembro de você. Desculpa, né? Ele falou assim, não, tudo bem. Eu sou o cara lá do caso da menina. Falei, eu lembrei de você, que bom que você está de volta. Graças a Deus está tudo bem. Consegui perdoar, viu? Consegui perdoar ela. Graças a Deus. Ganhei minha noite. Falei para ele assim, né? Que coisa maravilhosa. Não, tem mais. Tem mais. A gente fez um planejamento espiritual aqui. Eu vou vir como filho dela. Agora ganhei a noite de vez, eu falei pra ele. Que maravilha! Vocês vão reencarnar de novo como mãe e filho? Vamos! Quando ela estiver na fase adulta, eu tenho a oportunidade de encarnar como filho dela. Vou vir médium, viu? Ele falou, vou vir médium. Espero que dessa vez dê certo. Eu falei, olha, não tem mais fogueira hoje, eu falei para ele, né? Ele deu risada, a gente deu risada. Ele falou, graças a Deus não tem mais. Né? Eu falei, podem te colocar em outras fogueiras, eu falei para ele. Mas nessa da Inquisição não vai ter mais, graças a Deus. Ele falou assim: não, eu sei que eu vou sofrer bastante por causa da mediunidade, porque o médium passa por diversas situações, mas eu vou ter minha mãezinha de novo perto de mim. Eu falei: que maravilha, que Deus abençoe o projeto de vocês, que vocês sejam muito felizes. Então, olha só, como é grande a dádiva de Deus, como é maravilhosa a dádiva do nosso Pai, né? Então não existe coisa maior e mais bonita do que o amor de Deus, do que a dádiva do Pai com relação a nós todos. Então, não adianta a gente falar que é culpa do Espírito, ele que está me fazendo mal. Não, 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 não. A gente que escolhe. E a gente não sabe do passado. E que nós fizemos, graças a Deus, a gente não lembra, né? A gente não lembra do passado. A gente não lembra o que nós fizemos lá atrás, né? Então fica dentro de um projeto que a gente vai trabalhando o dia todo, a forma toda. Agora, se a gente parar para pensar, a gente pensa assim: e Jesus? Tem nenhuma passagem de Jesus que ele fala sobre a influência dos espíritos e como agir? Tem. Tem uma passagem maravilhosa no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Conta no capítulo 17 de Mateus que um pai chegou desesperado para conversar com os discípulos. Falou assim para eles: discípulos, meu filho está louco. Tem hora que se joga na água, tem hora que se joga no fogo. Eu não sei mais o que fazer. Os discípulos perceberam que ali estava um espírito obsessor, que eles chamavam na época de demônio, né? Tinha um demônio com o menino. Não era demônio, era um espírito obsessor, né? Então eles tentaram de tudo quanto é jeito afastar esse espírito e não conseguiram. O pai, então, em desespero, vai falar com o Cristo. Fala assim: mestre, meu filho é lunático, meu filho está louco. Tem hora que se joga na água, tem hora que se joga no fogo. Eu levei ele para os seus discípulos e eles não fizeram nada. O que eu tenho que fazer? Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando hei de vos suportar? Não é suportar de aguentar, é suportar de dar suporte. Até quando eu vou ter que estar aqui para dar suporte para vocês? Então, ele foi lá, empunhou a destra e o espírito se desassociou do menino.
E o menino ficou livre, curado. Pouco tempo mais tarde, os discípulos foram perguntar para Jesus. Eu também perguntaria. Eles foram perguntar para Jesus mesmo. Por que nós não conseguimos afastar o demônio que estava com o menino? Jesus falou assim: isso aconteceu por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para aquele monte que se fosse de lá para colar e ele iria, e nada vos seria impossível. Fé. Como anda a nossa fé com Deus? Como anda a nossa confiança com o Criador? A gente está confiante? Como que anda a nossa relação com Deus? Olha, Jesus falou: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. A nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda ainda, gente. Você já viu um grão de mostarda? É aquela sementinha bem pequenininha. Quem faz a auriculoterapia conhece, que eles colocam aqui na orelha, né, para fazer. É aquela sementinha. Gente, a nossa fé não é desse tamanho. Nossa confiança não é desse tamanho. Tem uma história interessante que fala sobre fé. Diz que num vilarejo não chovia há 2 anos. 2 anos sem chuva naquele lugar. O riacho já tinha secado, o açude já tinha secado, não tinha mais água no poço, as pessoas não sabiam mais o que fazer para a água. O padre então teve uma ideia. Vamos nos reunir todos na praça e fazer uma oração para Deus pedindo chuva? Vamos. Todos se alegraram. No dia e na hora marcada, todos estavam lá para orar para Deus pedindo chuva. Só uma senhora levou o guarda-chuva. Isso é fé. Isso é fé. Pô, você faz uma oração para Deus pedindo chuva e não leva guarda-chuva? Como é que está a fé? A gente faz uma oração para Deus pedindo proteção. Acontece o primeiro distúrbio, a gente se perde todo. Nós não temos confiança. Nós não temos fé. Nós não temos confiança em Deus. Esse é o problema. Quando eu falo nós, é todos nós, viu? Todos nós temos essa dificuldade com Deus. Eu costumo brincar, eu falo que é como se fosse aquela história da criança que está doente e precisa de um remédio. Por exemplo, ó, a criança está doente. Imagina a seguinte situação: criança doente. Essa criança doente precisa tomar um remédio que geralmente é um remédio amargo. Nossa, na minha época, gente, tinha cada remédio ruim. Óleo de fígado de bacalhau, óleo de rícino. E não era hidrágea, não, viu? Não era hidrágea, não. Era na colherona mesmo. Tinha que encher a colher. E minha mãe colocava a colher transbordando, para dizer que não, tem que encher a colher. Um negócio ruim, cara. Óleo de fígado de bacalhau, óleo de rícino. Ah, o que é aquilo, né? As crianças cresceram fortes hoje por causa disso. Só que só tinha um remédio que era bom na época. Biotônico Fontoura. Ah, como era bom o biotônico. Minha mãe misturava com leite condensado e ovo de pata. Ah, diz que eu fiquei desse tamanho por causa disso. Eu falo para ela hoje, quem mandou me dar biotônico com ovo de pata, leite condensado? Fiquei desse tamanho todo, né? Tô com essa gordura toda. Mas é sério, brincadeiras à parte, todo remédio geralmente é ruim. A criança quer tomar o remédio amargo? Não. O pai deixa de dar o remédio só porque é amargo? Não, o pai vai lá e goela abaixo da criança. A criança briga, xinga, esperneia, briga com o pai, para de falar com o pai por um tempo. Passa um tempo, ela resolve, ela melhora e me agradece o pai pelo remédio. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós temos o remédio amargo para receber, porque geralmente a gente deixou o remédio docinho passar, agora vai ter que tomar o remédio amargo.
A gente não quer tomar o remédio porque é amargo. Então, o Deus dá o remédio para a gente do jeito que a gente quer. Vai enfiar a goela abaixo para a gente. A gente vai espernear, vai brigar, vai deitar, vai xingar. Vai passar uma hora, a gente vai melhorar. E pronto, e agradece a Deus pelo remédio que Ele deu para a gente. Então, a gente costuma dizer que a gente chega na doutrina espírita sempre de duas formas, né? Pelo amor ou pela dor. E André Luiz fala que a gente aprende desidratando. Como assim desidratando? A gente aprende suando pelo trabalho ou chorando pela dor. Então a gente desidrata. Eu prefiro aprender suando pelo trabalho. Não quero chorar pela dor, não. Então, quanto mais trabalho vier, melhor. Então, a gente se esforça, a gente se coloca nesse caminho de Deus para que a gente possa crescer espiritualmente. E os espíritos que estão próximos a nós, que querem nos influenciar, vão aprender com a nossa necessidade, vão aprender com o nosso estudo, com o nosso esforço. Até Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ele pergunta na questão 467, 469, se eu não me engano, é 469. Ele pergunta assim: por que Deus permite que os espíritos possam nos influenciar? Os espíritos são categóricos na resposta, para testar a fé de vocês, para testar a confiança, para testar se nós estamos firmes no nosso propósito. Então, a influenciação espiritual não é algo simples, a influenciação espiritual não é algo que pode ser deixado de lado, nós temos que prestar atenção em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. São elas que vão definir a nossa influenciação. Se nós vamos ser auxiliados por bons espíritos ou se nós seremos chamados por maus espíritos. Pode acontecer, por exemplo, vamos supor, domingo a gente começa o estudo aqui na casa às 8 da manhã. Eu acordei tossindo, com gripe, ainda terminando a gripe. Já tive bem pior essa semana, hoje estou bem. E aí você começa a pensar assim, nossa, domingo, 8 da manhã, fazer um estudo. Nossa, será que eu vou, né? Podia ficar em casa, debaixo do meu cobertor, assistindo o Globo Rural, fazendo qualquer outra coisa. Não. Aí quando você faz isso, você baixa a guarda. E vem aquela ideia, fica em casa. Para que no estudo? Bobagem. Imagina que você vai lá na casa espírita, precisa que melhorar. Precisa não, bobo, fica em casa. Pronto. Se você mancomunar com esse espírito, você vai falar, é verdade, eu mereço ficar em casa hoje. Pronto. Você entrou na influenciação que ele queria, não vai na casa espírita, não faz o estudo, não aprende, não se transforma. Então, quando vem a ideia, porque vem, a ideia vai vir, isso é padrão. Quando vem a ideia, rechaça ela com compromisso. Fala, não, eu tenho um compromisso desse domingo, eu vou fazer. Só se eu estiver morrendo de gripe, para não passar para os outros e tal, aí tudo bem, com febre e tal, mas é compromisso. Jesus falou para a gente que o seu sim seja sim, e o seu não seja não. Sim, sim, não, não. Vou trabalhar hoje? Vou, sim. É o meu trabalho. Pode ter influenciação que tiver. Eu vou trabalhar. Eu vou agir. Eu vou fazer. Quero realizar um projeto. Vai ter um puxando para frente e 10 puxando para trás. Dá força para aquele que está te puxando para frente. É isso que tem que fazer. Dá um pensamento positivo para aquele que está te puxando para frente. Então, quando a gente tem a influenciação dos espíritos, ela vai acontecer? Vai acontecer. Os espíritos podem tentar dirigir a nossa vida? Podem tentar dirigir a nossa vida. Quem vai impedir? Quem não vai deixar? Sou eu.
Eu é que vou fazer essa definição, eu é que vou falar se vai ou não, eu é que vou decidir pela minha vida. E essa decisão eu tenho que tomar de forma firme, de forma enérgica e seguir com os meus conselhos. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o meu estudo da influência dos espíritos. Eu desejo que Jesus possa estar junto de nós a cada momento. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta, estou à disposição nesses minutos finais. Exatamente isso. Então, quando a gente fala dessa questão dos espíritos influenciarem a gente, até isso a gente tem que dar graça, né? Porque a gente está aprendendo a ser confiante, a ter fé, e eles estão aprendendo como agir também. Uma vez eu falei para um espírito que veio na reunião mediúnica, e falou assim: eu vou destruir vocês, eu vou acabar com vocês. Eu falei assim: obrigado, meu irmão. Obrigado, porque você é uma forma de mostrar para a gente que eu tenho que ter fé, que eu tenho que ter perseverança, que eu tenho que continuar. Você é o agente disso para mim. Ele ficou muito bravo, mas eu falei para ele a verdade, que você é o agente do amor, você é o agente da transformação. E é verdade, em tudo dá graças, em tudo. Em tudo, é verdade. É verdade. Assim, brava, vocês estão mexendo com coisa que não pode, vocês são atrevidos, vocês são ousados, eu vou acabar com vocês. E daí o esclarecedor faz uma pergunta que quase que desmonta ele. O esclarecedor fala: Boa noite, meu irmão, no que podemos te ajudar? É, Sabe? Quer ajudar, tal, tal, tal. Mas aí a gente vê, né, o nível do espírito, da entidade que está chegando. Eu sei que depois de 10 minutos de conversa, alguns até pedem desculpas. Desculpa do jeito que eu xinguei. E geralmente, uma coisa muito interessante que a gente percebe nas mesas mediúnicas, o que ocasiona a obsessão é a vingança, a falta de perdão, porque um não perdoou o outro, então isso vai por toda a eternidade. é. É É o por isso amor que que eu não deu certo, né? é, Não deu é, certo. Não, é verdade, é fantástico. A gente vê que nós temos opções o tempo todo, 25 horas por dia, que nem a senhora falou. A gente tem a opção de aprender e de fazer o que é certo e de mudar, transformar a nossa vida, né? Sempre. verdade.